Boa tarde a todos. Vamos para a aula desta quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 19 de agosto. Ontem foi quarta-feira. Hoje é quinta-feira e amanhã será sexta-feira. Hoje é dia 19, ontem foi dia 18 e amanhã será dia 20. Hoje nós trabalharemos no livro Lápis de História. Então, eu quero todos com as mãos bem lavadas, lápis bem apontado, sentado reto na sua cadeira, em silêncio, sem levantar e sem conversa. Hoje nós falaremos da escola de antigamente. E eu estou como professora lá dos anos 80. Eu quero que no seu livro você coloque a data de hoje. Lá na página 33. Na página 33, os materiais escolares também mudaram com o passar do tempo. Vejam lá, aqui nós temos um tablet, uma carteira de madeira, uma caneta tinteiro, uma carteira plástica e metal, lousa de giz. Pinte de amarelo, quadrinho com os objetos usados somente no passado. Então, peguem seus lápis amarelos para pintar. O tablet é moderno. Vocês já viram uma carteira de madeira? Ela é um objeto do passado. Pintem bem pintado, ou vai ter que fazer de novo. Caneta de pena ou caneta tinteiro também é um objeto do passado. A nossa lousa de giz, eu vou colocar ela como meio do passado. Ainda existem, mas, por exemplo, na nossa sala de aula, nosso quadro negro de giz e apagador já virou painel, porque nós usamos a lousa digital. Agora eu quero que vocês pintem de roxo o quadrinho dos objetos usados atualmente. Eu fiz coisa errada aqui. Objetos usados atualmente. Nós usamos atualmente a carteira plástica, apesar desse modelo não ser igual ao da nossa escola. E hoje algumas escolas usam tablet. Na nossa ainda nós não temos. Só se a família estiver em casa. E agora, de vermelho, um quadrinho com os objetos usados tanto no passado quanto atualmente, que é o quadro de giz. Apesar que na escola Maria Martins, ele já quase está se tornando um objeto antigo, pois nós estamos usando a lousa digital. Página 34. Leia as palavras abaixo e pinte de verde o quadrinho referente ao que existe aí na sua casa e na escola. Então, pegue o lápis verde bem apontado, com capricho. Na sua casa e na escola existe lápis? Sim. Existe caneta bico de pena? Não. Lápis de cor? Sim. Computador. Na escola Maria Martins tem uma sala de informática, mas ela está desativada. Não pode usar os computadores por causa do coronavírus. Só quando acabar a pandemia que teremos aula de informática. Carteira individual. Sim, cada criança senta na sua mesa. Borracha. Sim. Lousa. Sim. Aparelho de DVD. Existir existe, mas nós assistimos vídeo na lousa digital. Retroprojetor. Aquele aparelho que tem na lousa digital, ele é um retroprojetor. Então, sim, todas as salas têm o seu. Tablet? Não, nossa escola ainda não tem tablet. 5. Caminhe pela escola com a professora para conhecê-la melhor. Visite a cantina, o pátio, a secretaria, a diretoria, a biblioteca e os outros espaços da escola.
E com a minha ajuda e da família, escreva as seguintes informações sobre a sua escola. Nome da escola: Centro Educacional Municipal Professora Maria Martins e Lourenço. A professora esqueceu das aspas. Mas uma professora do passado jamais diria isso. Nome da sua professora: Elisângela. Quantos alunos estudam nela? Aproximadamente 360. Por causa da pandemia, muitas famílias perderam o emprego e estão precisando se mudar. Então, todo dia se matriculam e saem crianças do Maria Martins. Hoje mesmo saiu a amiguinha Ana Júlia, que mudou de casa. E só no último mês entraram 3 alunos novos na nossa sala. Então, 360, mas sempre muda um pouco para mais, um pouco para menos, por causa das famílias necessitarem mudar de casa para longe, para outra escola, para outra cidade. Desafio. Até hoje, há crianças que deixam de ir à escola porque precisam trabalhar. Sim, tem criança que tem que parar de estudar e tem que trabalhar igual um adulto para ganhar dinheiro. Vamos conversar. O que é preciso fazer para que todas as crianças possam frequentar a escola? Se a criança precisa trabalhar para ganhar dinheiro, é porque a família está com pouco dinheiro. Então, o que precisava no nosso país é que todas as pessoas ganhassem dinheiro para trabalhar o suficiente para poder comprar comida, ter sua casa, passear, comprar roupa, sapato e viver bem. Infelizmente, no nosso país, quem tem pouco estudo, quem não teve oportunidade de estudar, o salário, o que o pai e a mãe ganham é pouco. Então, por mais que essas pessoas trabalhem bem, façam trabalhos importantíssimos, elas ganham um pouquinho de dinheiro que não dá para comprar comida, comprar casa, nem roupa. Então, precisa o pai trabalhar, a mãe trabalhar, e às vezes até as crianças, e eles trabalham muito, fazem um bom trabalho e ganham pouco dinheiro. Então, o correto era que todos os adultos que trabalham ganhassem um bom dinheiro, o suficiente para viver bem e poder pôr seus filhos na escola. Ser proibido o trabalho infantil. Que existissem pessoas para ajudar as famílias que estão sem condições de dinheiro para conseguir uma boa casa, ter condições de conseguir ter comida, roupa, e assim poder ser respeitado o direito dessas crianças a ir para a escola, certo? O que nós fazemos em Votuporanga, por exemplo, é o kit alimentação, que é uma pequena ajuda de alimentos para as famílias, ajudar as famílias a ter o que comer, para que as crianças não parem de fazer a aula nesse tempo de pandemia. E por isso que é muito importante vocês estudarem, porque enquanto no Brasil não mudar esse hábito feio de que umas pessoas ganham pouco dinheiro e outras ganham um monte de dinheiro, tem que estudar para quando for adulto ter um trabalho que ganha mais dinheiro, porque não vai ser fácil mudar isso. Então, as pessoas que não têm estudo têm uma vida difícil, então, mesmo que é cansativo, é chato, tem que sentar e estudar todos os dias, sim. É para a sua vida, é para o seu bem, é para o seu futuro, certo? Então, se esforcem para estudar bastante. Página 35. Complete com as sílabas do quadro abaixo as palavras que indicam algumas dependências da escola, partes da escola. Então, as sílabas são se, dir, ba, bi, pa, lá, quá, lan, jar, re, co e sa. Diretoria, qual que é o di? É com S? Que, D, D-I-R, diretoria. Colocou?
Risca no quadro, que já fez essa. Secretaria, do S do sapo. Qual tem o S do sapo? C, quando faz é o som do S. E C, S com E. Pátio. Diretoria, onde fica a diretora, dando as ordens na escola. Secretaria, onde fica a secretária, fazendo os documentos da escola, ligando para as famílias, dando recados. Pátio é o espaço do meio da escola, onde são feitas as refeições. Quando não tem pandemia, feitas as festas, é onde as crianças brincam no recreio ou intervalo. Pátio, com pá do pato. Olha lá, o P com A, pá, do pátio. Biblioteca. A biblioteca é uma sala cheia de livros de leitura e estudo. Quando as crianças aprendem a ler, pode ir lá na biblioteca e pegar livro para ler. Agora, na pandemia, ela está fechada, porque como o livro a gente tem que pegar na mão e tocar, não é higiênico para o momento, então a biblioteca também permanece fechada. Lembra? Quando faz assim, que letra? B. Bi. B com I. Bi. Vocês vão escrever, eu vou colocar assim que vai ficando mais rápido. Banheiro. Ba. Quando faz assim, é B. Quando abre a boca bem grandona assim, ó, é a letra A. Então, fica assim, ó. Ba. B com A. Banheiro é onde nós fazemos nossas necessidades fisiológicas. Xixi, cocô, lavar as mãos. Cozinha é onde é preparada a merenda escolar. Lembra? Quando a boca faz aquela letra que nunca fecha a boca? C com O. Cozinha. Jardim. Jardim é o espaço da escola onde tem plantas, tem flores, né? Olhar um ambiente com plantas e flores acalma o pensamento, deixa o ambiente mais bonito e agradável. E nossa escola tem um belo jardim, muito bem cuidado pelas inspetoras. Jardim. Quando eu faço assim, ó, som do J, já, com R. Quando faz R, o R é o R. O jardim. Lanchonete. Nossa escola não tem lanchonete. Lanchonete é um barzinho onde, na hora do intervalo, pode comprar um doce, um salgado para lanchar. Nossa escola não tem lanchonete. Nenhuma escola municipal tem lanchonete, pois nós temos muitas crianças carentes que olham os outros comer as guloseimas e não tem dinheiro para comprar e passa vontade. Então, as crianças devem deixar para comer em casa as guloseimas e na escola todos tomam a merenda iguais. Quadra de esportes. Quando eu faço assim, ó, é o quê? O que ele é velho, ele anda de bengala e o U segura ele para ele não sair rolando. E termina com A. Logo a gente vai estudar o quê? Refeitório. O nosso refeitório fica junto ao pátio, tem as mesas, próximo à cozinha, onde as crianças se sentam para tomar a sua merenda. Arranhou a garganta, R. Sorriu, é o E. R com E. Laboratório. Enrolou a língua, L. L com o bocão aberto, L com A. Laboratório. Laboratório é mais comum em escolas do ensino fundamental 2, dos mocinhos e mocinhas. No laboratório é feito experimentos químicos, misturam materiais para ver reações químicas e tem um estudo da natureza, da química. Nós não temos laboratório no Maria Martins. Quando a gente precisa fazer uma experiência, é na sala mesmo. Sala de aulas. Quem faz esse som, ele parece até uma cobrinha. O S. Que letra vem com S para fazer assim, ó?
A. E sobrou um BA. Circule as dependências que a sua escola possui. Então, vamos lá. Nós temos diretoria, temos secretaria, temos... Faça bonitinho em casa, eu estou fazendo um pouco mais rápido para o vídeo não ficar longo nem cansativo. Biblioteca, banheiro, cozinha, jardim. Nossa escola não tem lanchonete, temos quadra de esportes, temos refeitório, não temos laboratório e temos muitas salas de aula. Pesquisa. A pesquisa é para você entrevistar os avós, uma pessoa mais velha, para perguntar como é a escola de antigamente. Quem não tiver para quem fazer essa pesquisa, não precisa nem escrever. Mas é muito interessante falar para as crianças como é a escola de antigamente, as crianças ficam bastante interessadas, e é até importante falar das dificuldades que se tinha na escola de antigamente, para as crianças valorizarem a escola que ela tem hoje, que as coisas, se vocês contarem como era antigamente, as crianças vão perceber que as coisas mudaram muito, e com certeza muitas delas para melhor. Então, entrevista um avô, avó, um conhecido, pergunta como era a escola de antigamente, ouça atentamente e nem precisa escrever. Quem quiser escrever, melhor ainda. Treinou mais, mas se não quiser escrever, tudo bem. Mas não deixem de fazer essa pesquisa que é interessante. Quem não quiser fazer a pesquisa, fica até o final do vídeo, que lá no finalzinho eu vou falar um pouco da escola de antigamente. Tecendo saberes, lá na página 36. Muitas pessoas ajudam para que as festas na escola sejam realizadas. Os alunos, os pais, os professores, os funcionários da escola e outras pessoas da comunidade. As festas juninas, que já passaram, geralmente são as festas mais populares entre os alunos. Vamos ler o texto? O Vitor, Sara, André e Camila fizeram bandeirinhas para decorar a festa junina da escola deles, onde eles estudam. O Vitor fez essa primeira fileira de bandeirinhas, a Sara fez a segunda fileira de bandeirinhas, o André fez a terceira fileira de bandeirinhas e a Camila fez a quarta fileira de bandeirinhas. Quantas bandeirinhas cada criança fez? Escreva o número dela ao lado do quadrinho. Então, aqui, Vitor, o nome que começa com V. Você vai lá no nome que começa com V e conta com atenção para não errar. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, credo, gente, professora antiga era bem séria, né? Era desse jeito que as professoras antigas davam aula. Elas achavam que se a professora sorrisse, brincasse, fizesse alguma coisa diferente, os alunos não iam respeitar elas, que iam achar que era bagunça. Já pensou que coisa? Eu, hein? Deixa esse negócio de escola de antigamente para lá, eu gosto mais do meu jeito. E vocês? Depois conta para mim o que vocês acharam. A Sara fez quantas bandeirinhas? A Sara é aquela que o nome começa com S. 1, 2, 3. Ai, gente, eu já ajudei muito, essa é muito fácil. Vocês vão contar as bandeirinhas do André e marcar aqui. Vão contar as bandeirinhas da Camila e marcar aqui. E eu quero saber, no total, quantas bandeirinhas as crianças fizeram. Vocês vão contar todas as bandeirinhas e colocar o total nesse último quadrinho. Quem fez menos bandeirinhas? Olha lá o varalzinho de bandeirinhas. Quem que está com o varalzinho de bandeirinhas menor? A criança que está com o varalzinho de bandeirinhas menor, você vai olhar o nome... O nome são as primeiras letrinhas aqui, antes do espacinho. Vocês vão copiar o nome da criança que está com varalzinho de bandeirinhas menor, que tem menos. E quem fez mais bandeirinhas? Vocês vão olhar o varalzinho de bandeirinhas, o varal que estiver mais longo, maior, você vai copiar o nome da criança no último quadrinho. A aula de história de hoje é essa, turminha, facinho, né?
A aula de história é essa. Quem for parar por aqui, um beijo. Quer conhecer a escola de antigamente? Então, continua aí. Deixa eu voltar à professora de antigamente. As professoras de antigamente eram todas assim, um pouco mais sérias, mais formais, né? Falavam tudo muito certinho. As minhas professoras de antigamente, elas eram muito chiques, elas iam sempre com o cabelo muito bem penteado, de brinco, de ouro, anel, relógio, sapato de salto, porque elas ficavam sentadas na cadeira e os alunos tinham que ficar sentados a aula inteirinha, sem se mexer. E se reclamasse, ela ficava brava. Então, ela tinha que ficar sempre assim. Agora, eu não dou conta de ficar assim, não. Ixi, eu começo a andar para lá e para cá, meu cabelo já descabela, meu pé dói, eu vou de tênis, as coisas assim vai enroscando, não uso nada disso, não. As professoras de antigamente, eu achava elas bonitas, né? Escola de antigamente. A nossa região tinha muita escola rural. Meu pai e minha mãe estudaram em escolas rurais. O que é escola rural? As pessoas viviam muito em sítios e fazendas. Então, o dono das fazendas maiores mandava construir uma escolinha, era do tamanho de uma casa mesmo. Tinha ali uma sala, olha lá se tinha uma cozinha, e lá do lado de fora tinha uma casinha com banheiro. O banheiro era um buraco no chão. Você entrava lá na casinha, tinha que fazer a necessidade no buraco, sabe-se lá se lavava a mão, né? Porque não tinha torneira. E nessa casinha, ela era pequena porque as fazendas eram grandes, mas eram poucas famílias que moravam ali. Então, geralmente, as escolas de antigamente não tinha 300 alunos. E na mesma sala de aula, tinha criança pequenininha, tinha criança média e já tinha mocinhos, porque era uma sala de aula para todos daquela fazenda, daquela região, e era uma professora para cada um. Então, ela colocava os menorzinhos no canto, os médios no meio e os grandes no canto. Aí todo mundo tinha que ficar sentado, quietinho, e ela ia lá, ensinava os menorzinhos, eles tinham que fazer na lição. Aí ela ensinava os médios, depois elas ensinavam os grandes, e assim ela dava aula. Aqui tem 2 escolas de antigamente, era desse jeito. As escolas rurais, que é o que eu mais ouvi falar do meu pai, da minha mãe, das minhas amigas, que já deram aulas em escola assim. Que quando tinha tempestade, as crianças tinham que entrar embaixo das mesas, porque as escolas eram pequenininhas, às vezes os telhados voavam. Então, eu lembro de uma amiga que disse que tiveram que juntar todas as carteiras, todas as crianças e a professora entrou embaixo da mesa porque o teto desabou numa tempestade. Olha isso. Essa é uma carteira de antigamente, ela era toda de madeira, ela não está quebrada, é que a carteira, você levantava a tampa dela como se fosse um baú, guardava o que não ia usar ali dentro, fechava a tampa e escrevia por cima dessa tampa, tá? É só para ver que ela tinha lugar para guardar, até no banco. E essa carteira era muito desconfortável. Vocês estão percebendo que o pé da cadeira é presa na mesa? Então, se a criança era muito grande, a perna dela ficava encolhida, não tinha como empurrar a mesa, é grudado. E se você era muito pequenininho, você tinha que sentar na beiradinha da cadeira e ficava com o braço lá longe, porque você não tinha como puxar a mesa para perto. Então, era desconfortável, porque se a criança fosse grande demais ou pequena demais, ela não podia ajeitar a mesa, então era complicado e não podia reclamar. Os uniformes de antigamente. Antigamente não existia o uniforme da prefeitura. Família rica, família pobre era obrigada a comprar. As escolas muito antigas, como essas fotos em preto e branco, que é tão antiga que a foto não tinha nem cor, geralmente as moças, as meninas tinham que usar saias compridas para baixo do joelho, camisa de botão branca, meia, algumas a meia até o joelho branca e sapato engraxado. Sapato engraxado era um sapato que você tinha que passar uma massinha em cima dele e esfregar até ele ficar brilhando. E os meninos tinham que usar calça comprida, camisa branca. Aqui na nossa região não ouvi falar de gravata, não. E sapato engraxado também. E não é igual à escola Maria Martins, não. Ficava uma pessoa na porta da escola, brava, e ela olhava, camisa, a calça ou a saia, a meia e o sapato. Se não fosse de uniforme, não entrava na escola, tinha que ir embora. Se a camisa ou a meia tivesse uma manchinha,
tinha que ir embora. Se a roupa estivesse furada ou amassada, tinha que ir embora. Então, as crianças mais pobrezinhas, que a família não tinha condição de comprar uniforme, elas deixavam de estudar, porque a família não tinha de condição direito de comprar comida. Como ia comprar um uniforme desses que geralmente acabava sendo bem caro, né? Ou a família juntando dinheiro só quando podia comprar é que mandava o filho para a escola, ou o filho tinha que trabalhar para poder ajudar a pagar as contas de casa e não podia estudar porque não tinha roupa certa, porque era expulso. E não adiantava o pai falar, olha, mas eu não tenho dinheiro. Não queriam saber. Ou tinha que andar do jeitinho que a escola mandava, ou não podia estudar. Eu estudei com esse uniforme aqui, ó. Eu não tinha bonezinho, mas era camisetinha branca, shortinho, balãozinho vermelho, meinha branca e conguinha branca, vermelho. Conguinha esse tênisinho aqui. E tinha que ir desse jeito. Se não fosse assim, não entrava na escola, certo? Mas eles também não ficavam olhando assim, se estava encardido, se estava manchado, não. Os castigos da escola antigamente. Antigamente, as pessoas eram meio doidas. Elas achavam que para a criança crescer educada e aprender bem, ela tinha que apanhar. É verdade. Eles achavam que se a gente conversasse muito com a criança, explicasse muito, a criança ficava folgada, ficava mal educada. Então, as professoras eram sérias e bravas, as inspetoras eram bravas, a merendeira era brava e a diretora ou o diretor, então, parecia que estava sempre com ódio. Eram pessoas bem bravas, era difícil achar uma pessoa que era um pouco mais calminha, né? Eles achavam que se brincasse um pouquinho com a criança ia fazer baderna, ia quebrar a carteira, ia jogar o livro para cima, ia fazer arte. Então, eles já ensinavam a criança desde cedo a ser muito séria, não podia chorar, não podia correr, e era assim, a professora ou o professor explicava poucas vezes. Então, mandava sentar, mandava ficar quietinho. Se a criança fizesse arte, ficasse rindo, falando muito, rabiscasse a carteira, batesse num coleguinho, os professores daquela época tinham réguas de madeira, ou tinha essa escumadeira de madeira aqui, ó, se chamava palmatória. Ela é bem grossa, de madeira. As professoras, quando a criança fazia arte, bagunça, a professora falava, vem até a frente da sala e estende a mão. Aí ela pegava esse objeto e batia com muita força na mão da criança. Gente, ela batia para machucar mesmo. E ela batia várias vezes. Quanto pior fosse a arte da criança, mais palmadas ela levava na mão com essa madeira. E essa de cima, sabe por que ela tem buraquinhos? Porque o buraquinho fazia doer mais ainda. A criança apanhava até a mão ficar vermelha e dolorida. E a criança ia para casa ainda com a mãozinha escondida, porque os pais de antigamente também batiam. Então, se o pai visse que o filho estava com a mão vermelha, ele sabia que a professora bateu porque a criança fez arte e batia mais ainda. Então, eles achavam que se a criança tivesse medo da professora, medo dos pais, ela ia obedecer mais para ficar com medo de apanhar. Só que o que acontecia? A criança ficava com tanto medo que ela, às vezes, não tinha coragem de pedir para fazer xixi, fazia xixi na calça. Direto as crianças faziam xixi de medo de pedir para ir no banheiro. As crianças não conseguiam aprender, que tinham tanto medo da professora, que tinham medo de falar, olha, professora, eu não entendi, me ensina. Também apanhava. Então, o que começou a acontecer? As crianças não queriam mais ir para a escola e muita criança abandonou a escola por medo de apanhar. Além da palmatória, as professoras puxavam o cabelo, beliscavam, e tinham o hábito também de puxar a orelha. Eu, quando era bem criancinha, da idade de vocês, saiu na televisão que uma professora ergueu uma menina pela orelha com tanta força que a orelhinha da menina rasgou. Ela ergueu o peso da criança pela orelha e rasgou. Aí saiu uma lei que proibiu o professor ou qualquer funcionário de bater na criança. Bater não ensina. Então, quando a gente tem um problema na escola, a gente
vice-versa. Então, então pode fazer arte? Não, eu vou conversar, eu vou explicar que não pode. Se a criança bate no amiguinho, por exemplo, fica sem participar da hora da brincadeira. Os outros amiguinhos brincam, quem fez a arte vai ficar sentado sem brincar, como consequência do que fez. Eu vou mandar um bilhete para a família explicando o problema que teve na escola para a família conversar em casa também. Mas jamais a gente bate na criança na escola, nem nos amiguinhos, porque bater não resolve, a gente resolve o problema conversando. E sabe que funciona bem? A maioria das vezes que eu converso com os amiguinhos, eles não fazem mais aquela arte, né? Aprendem logo. Não era tão comum no Brasil, eu via mais nos Estados Unidos, nos filmes e nos desenhos animados. A criança que não aprendia a aula e não entendia, fazia errado, a professora colocava esse chapéu pontudo escrito burro. Burro era uma criança que não aprendia. Então, além da criança ter medo de apanhar da professora, não pedir para ela ensinar, a professora ainda colocava um chapéu de burro para as outras crianças ficar rindo, fazer a criança ficar com vergonha. Porque eles achavam que se a criança tivesse vergonha, aí ela ia aprender. Pode isso? As crianças ficavam muito tristes, choravam muito, achavam que eram burras. E, na verdade, elas só não entenderam uma coisa. Tem criança que aprende rápido, tem criança que demora um pouquinho mais para aprender, mas aprende também. Então, não existe criança burra. Olha aqui a carinha do menino. As crianças choravam, isso fazia a criança sofrer. Então, hoje não existe isso. Hoje, se a criança não entende, a professora explica de novo, de novo, de novo. Se a criança não sabe, a professora, que é adulta, que sabe ensinar, tem que achar um jeito legal de ensinar para você aprender. Então, chega desse negócio de chapéu de burro, credo. Chega de palmatória. Bater, maltratar, xingar, não existe mais. Então, dê valor na aula, respeite os professores, isso é muito importante, para que isso nunca mais aconteça. Eu já tive uma professora, já não podia bater, mas ela puxava a gente aqui pelo cabelo. A merenda de antigamente. Meu pai contava que na escola dele, então a professora ensinava os alunos, deixava eles fazendo um montão de atividades sozinhos, e se eles fizessem arte, ia apanhar de régua ou de apagador. Meu pai disse que ela batia o apagador na cabeça, as crianças ficavam cheias de pó de giz branco na cabeça. E aí, cada criança levava para a escola um ingrediente. Então, eles iam para a escola e levavam uma abóbora, uma batata, uma cenoura, outro levava um pouquinho de carne, um pouquinho de macarrão, né? E aí a professora ensinava, deixava eles estudando, e a professora ia para a cozinha fazer sopa. Então, não existia merendeira, a professora sozinha tomava conta de tudo. Então, ela ia para a cozinha, eu tenho amigas mais velhas que falavam que faziam isso. Ia para a cozinha, picava os legumes. Tem escola que alguma mãe ia ajudar também, outras era a professora sozinha. Picava os legumes e fazia uma sopa. E quando ficava pronta, as crianças paravam de estudar para ir comer. E não tinha esse negócio, não gosto de sopa não gosto de abobrinha. Tinha que comer tudo e eles adoravam, porque era o que tinha. Não tinha pão, não tinha bolo, não tinha bolachinha, não tinha suco, não. E teve criança já reclamando que tinha creme de milho no almoço. Antigamente, se jogasse fora, a criança não podia comer mais. O professor falava, então você também não vai comer nunca mais. Então, a criança acabava aprendendo a comer, porque senão depois não ia poder comer mais. Até porque jogar fora comida é desperdício. Eu fico muito triste ver a criança jogar fora. Eu não obrigo a comer, mas jogar fora também não, né? Só que o duro assim que era sopa todo dia, né? Hoje tem dia que é arroz, feijão e, gente, que tem creme de milho. Tem dia que tem uma sopa, tem dia que tem uma polenta. Gente, teve dia que até feijoada tinha na escola, né? Então, hoje em dia, a comida é mais nutritiva na escola. Tem mais, quanto mais variedade de comida, mais nutritiva ela é. Antigamente, como era sopa todo dia, as pessoas que estudam a nutrição, os nutricionistas, viam que ela era pobre de nutriente, de vitamina. Sopa é nutritiva, mas como tinha muito macarrão, era sopa com macarrão com só um pouquinho de legume,
ela não era tão boa para o crescimento, para a criança ficar forte. Então, hoje, a qualidade da nossa merenda melhorou e muito. Turminha, o que eu queria falar sobre a escola de antigamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E fala aí para mim, o que vocês acharam da professora Elisângela no modelo professora antiga? Turminha, boa aula. Um beijo e até a aula de amanhã. Tchau!